Muito boa noite a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar todos pela vossa presença, lamentando, claro, muita gente que queria estar aqui presente hoje, mas, infelizmente, não pode estar, dadas as normas sanitárias em vigor. Uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal pela concessão deste espaço, deste equipamento notável, belíssimo, para estar a olhar para o teto, enfim, a configuração da sala, as paredes, são belíssimas e deixarão sem dúvida sempre uma memória boa deste concerto, para além do seu próprio conteúdo e do objetivo deste concerto, que é homenagear o General Vasco Gonçalves, Primeiro-Ministro de Portugal, entre julho de 74 e setembro de 75. Este é o primeiro ato das comemorações que, por iniciativa da Associação Conquistas da Revolução, vão desenrolar-se este ano, um pouco por todo o país. Este é este primeiro ato das comemorações. Amanhã, por iniciativa também do Núcleo do Porto da ACR, realiza-se um colóquio em Matosinhos, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com a presença do professor Alange Nunes e do professor Manuel Off, e de dois capitães de Abril, o comandante Lopes Mendonça e o coronel Castro Carneiro. Não vos convido a estarem presentes porque a lotação está esgotada. Uma palavra muito simples, antes de chamar o presidente da nossa associação, o coronel engenheiro Batista Alves. Apenas uma palavra muito simples, muito singela, mas que posso deixar aqui dar de homenagem e de lembrança a um grande patriota, um grande democrata, que foi Vasco Gonçalves, é que foi o único primeiro-ministro da história de Portugal a quem os trabalhadores do povo tratavam carinhosamente e com alegria, companheiro Vasco. Não houve mais nenhum primeiro-ministro a quem isso acontecesse. E mesmo algum ódio que verteram sobre Vasco Gonçalves nada vale perante este tipo de memória, que é um primeiro-ministro tratar, como disse, com alegria, com carinho, companheiro Vasco. Vou chamar o Sr. Coronel Batista para vir aqui falar. Queria apenas lembrar, o programa é conhecido, o tempo é escasso. Vou, portanto, terminar esta minha intervenção. No entanto, recomendando que no final do espetáculo, que tem hora marcada, possam ir saindo pelas últimas filas com as indicações dos operadores de sala. Sr. Coronel, boa noite. Muito me honra estar aqui hoje, na qualidade de Presidente da Direção da Associação Conquistas da Revolução, nesta homenagem ao General Vasco Gonçalves, referência primeira da nossa associação. Vasco Gonçalves participou no movimento dos capitães, sendo então já oficial superior, e foi um dos responsáveis pela elaboração do programa do movimento das Forças Armadas. Foi primeiro-ministro de 4 dos 6 governos provisórios, o 2º, o 3º, o 4º e o 5º, no período mais criativo da Revolução de Abril, durante o qual um poderoso movimento popular, em aliança com os militares de Abril, deitou mãos à construção de um novo Portugal, livre e democrático, mais justo e mais fraterno. Os valores de Abril e as conquistas da Revolução são, por isso, indissociáveis da figura ímpar do General Vasco dos Santos Gonçalves, um dos mais ilustres capitães de Abril. A Revolução de Abril, iniciada em 25 de abril de 1974, esse que foi o momento mais luminoso da história de Portugal, em pouco mais de 500 dias, transformou radicalmente a sociedade portuguesa. Vivemos então o salto civilizacional mais importante de que há memória. Restauramos as liberdades cívicas fundamentais. Acabamos com a guerra colonial que durava há 14 anos e levamos Portugal ao respeito da comunidade internacional
e garantimos a todos os direitos sociais, políticos e económicos de que há muito os portugueses andavam arredados. Abriram-se as portas do futuro, aquele mesmo futuro com que o general sonhou e que, nas suas próprias palavras, não é cada vez mais saudade, é sim cada vez mais necessidade imperiosa. Assim o povo o compreende. Hoje, mais do que nunca, quando os contra-revolucionários deixam cair a sua máscara de democratas e exibem despudoradamente a sua índole fascista, se torna imperioso afirmar a verdadeira dimensão da herança de Abril e exigir que Abril se cumpra. A terminar esta curta intervenção, quero felicitar o Núcleo do Porto por hoje e aqui, no ano em que se comemora o centenário do nascimento do general Vasco dos Santos Gonçalves, pela mão de um magnífico elenco de autores e intérpretes, nos recordar e fazer reviver aquele tempo, o tempo que foi do companheiro Vasco. Bem-aja!
penso que me ouve bem, mas, portanto, eu escolhi para abrir este concerto a conhecida Polonese Militar de Chopin, que me pareceu o lado épico e o lado militar apropriado a esta efeméride. Solicitaram que tocasse a obra de Fernando Lopes Graça dedicada aos 70 anos do General Vasconcelos. Para fazer a passagem de Chopin para Fernando Lopes Graça, eu escolhi uma pequena peça de Debussy que tem muito a ver com Fernando Lopes Graça. Foi um compositor que, ainda Lopes Graça era adolescente, o entusiasmou pela música moderna. E, do outro lado, é todo ele a passar este prelúdio, é passado num ambiente ibérico. Há um Dom João que quer fazer uma serenata e a serenata é sistematicamente contada. Sobre a obra de Fernando Lopes Graça, foi escrita em 91, foi feita um mês antes do aniversário do General Vasconcelos, foi feita em abril de 91, o General Vasconcelos fez 70 anos em maio. É uma obra que pertence a um ciclo de músicas festivas que Fernando Lopes Graça escreveu para amigos e para personalidades que ele admirava, e tem como material primeiro, o material que Fernando Lopes Graça gosta de escalpelizar e de o tratar como um compositor do século XX, a conhecida canção heroica Jornada, que aliás vai ser repetida hoje mais tarde, e a própria Grândola, apresentada de maneiras muito sui generis e com a ótica de Fernando Lopes Graça, que é músico e compositor, quer como cidadão interventivo e com uma política muito clara. Muito obrigado, espero que gostem. Debussy, Lopes Graça.
António Ramos Rosa, daqui deste deserto em que persisto. Nenhum ruído no branco. Nesta mesa onde cavo e escavo, rodeado de sombras, sobre o branco abismo desta página, em busca de uma palavra, escrevo, cavo e escavo na cave desta página. Atiro o branco sobre o branco, em busca de um rosto ou folha, ou de um corpo intacto, a figura de um grito, ou às vezes, simplesmente uma pedra. Busco no branco o nome do grito. O grito do nome, busco com uma fúria sedenta a palavra que seja, a água do corpo, o corpo intacto no silêncio do seu grito, ressurgindo do abismo da sede, com a boca de pedra, com os dentes das letras, com o furor dos punhos nas pedras. Sou um trabalhador pobre, que escreve palavras pobres, quase nulas às vezes, só em busca de uma pedra, uma palavra violenta e fresca, um encontro talvez com o íntimo, a orquestra da erva, um inseto estridente, o nome branco à beira da água, o instante da luz num espaço aberto. As minhas palavras são frias, têm o frio da página e da noite de todas as sombras que me envolvem. São palavras frágeis como insetos, como pulsos, e acumulo pedras sobre pedras, cavo e escavo a página deserta para encontrar um corpo entre a vida e a morte, entre o silêncio e o grito. Que tenho eu mais para dizer do que isto? Sempre isto, desta maneira ou de outra. Que procuro eu se não falar desta busca vã de um espaço em que respira a boca de 1000 bocas, do corpo único no abismo branco? Sou um trabalhador pobre nesta mina branca, onde todas as palavras estão ressequidas pelo ardor do deserto, pelo frio do abismo total. Que tenho eu a dizer neste país se um homem levanta os braços e grita com os braços o que mais oculto havia na secreta ternura de uma boca, que era a única boca do seu povo? Que posso eu fazer, senão daqui, deste deserto em que persisto, chamar-lhe camarada? De Armando Silva Carvalho, nome de Vasco. A tua voz excessiva tornava-os pequenos. Eles exigiam-te palavras untuosas, as secas flores da jactância, seu sono e alimento. A verdade saía da tua boca iluminada e eles tinham os ouvidos postos na mentira, no bocejo intrigante, na fala camuflada. A tua voz, recuada na origem, não se perdia nos afazeres verbais da litigância. Não sabia a ganância. Era o vento dos pobres sobre os metais do luxo. Não te punhas a embalar o povo como a criança que tarda a adormecer. Atiravas-lhe à cara as palavras abruptas, um rosto incorruptível por marés de ferrugem e gestos de morrer. A tua fronte vasta tornava-os mais pequenos. Nela despertava o susto das mães familiares, o trigo parco dos homens das tabernas que te olhavam ingênuos, vendo a seara crescer. Ao colo dos pais, os meninos sorriam e os velhos viam coisas saltar dos teus cabelos. Mas eras tu que soltavas a vida amarrada a um poste, como um burro de carga. A vida desavinda que os enraivecia e que lhes dava um coice na pança saciada. Aqui perde-se tempo a trabalhar as lendas, mas o teu rosto não pode adormecer sobre a toalha tépida que tece a tua ausência, onde derrama o choro e os outros vão beber. Porque o teu pulso não suportava a febre e erguia-se no ar como um pássaro agudo que respirasse os ventos antes de partir. Sobre o ladrar dos cães, a tua voz alteia como a papoula que o tempo não desfolha, a coluna de fogo que cai sobre a alcateia. És um lagar imenso, onde as uvas fermentam sob os pés descalços e vivos da memória. És a boca que a história utilizou por boca,
o corredor onde o orvalho cresce entre a juventude e os homens se passeiam com trigo na cintura. Neste lugar de inverno, lembramos-te de ti como quem desperta. Ninguém aqui precisa de recuar no tempo, nem das sereias que engolem o voeiro. Ninguém aqui suporta que tu voltes como um desejado, com o seu cortejo de rotas feiticeiras que gritem pelo teu nome junto aos becos do mar, com as suas luas gordas de saudade e preguiça. Teu nome está de pé como um mastro de cal rubra. Estás aqui, entre nós, no meio do teu país. Connosco, vais contigo, porque o povo assim o quis. E agora, Eugénio de Andrade, O Comum da Terra. Nesses dias, era sílaba a sílaba que chegavas. Quem conheça o Sul e a sua transparência também sabe que no verão, pelas veredas da cal, a crispação da sombra caminha devagar. De tanta palavra que disseste, algumas se perdiam, outras duram ainda. São lume breve, arado, ceia de pobre, roupa remendada. Habitavas a terra, o comum da terra, e a paixão era morada e instrumento de alegria. Esse eras tu, inclinação da água, na margem, vento, areias, mastro, lábios, tudo ardia. E agora a última, de Eduardo Olímpio, provavelmente. Provavelmente não terei a força, o verbo, o tamanho para falar de uma revolução que rebentou no coração daqueles que desde o primeiro vagido a desejaram. Provavelmente esquecerei nomes, trocarei datas, falarei dos heróis que não foram e dos cobardes que tiveram a coragem de não puxar gatilhos, de permanecerem poetas e não matarem ainda que, com essa negação da morte, ficassem com os corpos presos, que a alma não. Provavelmente louvarei demasiado os que me são queridos, cantarei as paisagens onde nasci e chegarei mesmo ao despudor de gritar que o Alentejo é o mais lindo país do mundo, que uma papoila vermelha floresce diariamente nos dedos dos que trabalham na terra. Provavelmente deixarei nas margens deste recado esses outros que em marços e setembros saíram para a rua agarrados à estrela da manhã para com ela, somente com ela, defenderem a liberdade. Provavelmente não saberei pronunciar os nomes das crianças que no mês de abril inventaram novos símbolos, debruaram de cravos as redações escolares, as paredes dos jardins, os troncos dos abetos e inundaram com as aguarelas da ternura os olhos dos homens cansados. Provavelmente, e por que não, direi que vi soldados vestindo a farda que o povo usa, essa camisa lavada e branca dos nossos irmãos operários, camponeses, trabalhadores de todos os mistérios. Provavelmente, trocarei as notas à melodia que semeou o luar, desvirtuarei a cor da baioneta que defendeu o sol. Não saberei agarrar o espanto das mãos que seguravam o vento como quem agarra essas bandeiras de carne a que chamamos filhos. Provavelmente não citarei nomes de capitães, dragonas de almirantes, siglas de partidos, as multidões dos comícios, as cores dos panfletos, o eco dos gritos que rebentaram a veia tensa deste quase meio século que sufocou o pulmão da nossa pátria semi-pradeada. Provavelmente só vos falarei de um homem com o rosto de homem, palavra de homem, o gesto simples do homem simples e sincero que todos esperávamos na longura da esperança, como o Criador esperou o nascimento do mundo. Provavelmente escreverei Vasco Gonçalves. Provavelmente acrescentarei: por aqui passou um homem.
algumas personagens da história poderem integrar em si todas as virtudes do mundo, digamos assim. Com Vasco Gonçalves aconteceu isso num período histórico que grande parte de nós viveu, um período histórico que foi de construção, ao fim e ao cabo, do novo mundo. E essa construção teve nele uma figura, enfim, não só a figura que todos nós conhecemos, naquilo que foi a sua intervenção política, a sua intervenção ao nível dos discursos, aquela emotividade que é dos humanos das classes mais admiráveis, mas também a capacidade de poder, numa certa altura, ter sido o centro em que convergiram as vontades revolucionárias. Lembramos daquele cartaz do João Belmanta, Povo Vasco MFA, em que tudo se baralhava de repente, isto é, o soldado tinha uma alfaia agrícola na mão, o camponês tinha um chapéu de soldado e Vasco Gonçalves abraçava os dois, ao fim e ao cabo, na simbologia que é própria também daquele momento revolucionário. Nós trazemos aqui hoje um conjunto de peças que, de alguma forma, fazem o retrato daquilo que é esta ideia de poder construir uma sociedade nova. Começámos com um momento que foi escrito pelo Alexandre, pegando também, por sua vez, em três personagens, Lopes Graça, o José Afonso com a grande Laviola Morena e aquela canção que era de Carlos Alberto Muniz, se não me engano, e a Maria do Amparo cantava, que era Força, Força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. E aqui pretendeu, de alguma forma, pretendeu-se ir buscar àquele mundo numa escrita que é uma escrita dissonante, num tempo dissonante. De um tempo em que a dissonância se propunha fazer, ao fim e ao cabo, uma consonância social que fosse a da construção do socialismo. Isto é, havia a construção portuguesa do socialismo. Tocaremos a seguir duas canções essenciais de Hans Eisler, um homem alemão que se empenhou na construção também do mundo novo, no tempo em que a Alemanha foi, de facto, a nação europeia que apontou o caminho da construção da sociedade socialista. Seguiremos, portanto, vamos em três, com Valsa Triste de Carlos Paredes. Também ele, um personagem muito particular da vida cultural portuguesa. Ele próprio, um trabalhador dos hospitais, trabalhava, enfim, num arquivo de radiografias, se não me engano, e que fazia da sua guitarra, de facto, uma vez o Carlos de Carmo dizia com muita graça que nós podemos encontrar na guitarra de Lisboa e na guitarra de Coimbra alguma coisa que nos identifica com aquelas terras, mas na guitarra de Paredes não há nada disso. A guitarra portuguesa é mesmo Portugal. E, de facto, a guitarra do Carlos Paredes tinha essa característica, a característica de uma junção total de uma cultura, que é a cultura que nós conhecemos como Portugal. Virá a seguir Jornada, de Lopes Graça, provavelmente não estou aqui a falar de mim, mas foi a primeira canção que eu conheci, ainda em 1973, como uma canção de unidade contra o fascismo. O Cantar Alentejano, de José Afonso, a seguir, que conta a história de Catarina Eufémia e do seu assassinato. É uma canção também emblemática do tempo da resistência antifascista. Grande Laviola Morena, pelas razões conhecidas, e depois El Pueblo Unido jamás será vencido. A verdade é que o pensamento transformador da humanidade não reside neste ou naquele país, reside nos países todos. Por isso mesmo trazemos aqui o Hans Eisler e depois o Povo Unido jamais será vencido, que tem desde logo a recordação da unidade popular do Chile, mas também tem o refrão que toda a gente cantou, sem saber se calhar quando é que ia, mas porque era verdade, que o Povo Unido jamais será vencido, que houve nas manifestações. Todos os que aqui estamos éramos pequenos nessa altura, mas lembramos dessa ser a marca essencial de um sentir transformador. Não sabia ainda de quê, nem em que sentido, mas isto é, alguns sabiam. Mas, de facto, o povo emocionou-se nesse grito de guerra, da boa guerra, a guerra pela felicidade. Portanto, esta é a nossa contribuição. Ficamos muito felizes por estar aqui convosco. Estas celebrações são essenciais num tempo que, ao fim e ao cabo, acaba por ser também um tempo de construção. É nesta altura que as nossas celebrações rompem aquelas amarras à fatalidade e a outras amarras que não são melhores, as amarras do desânimo. Com estas canções e com aquele homem ali atrás, a nossa palavra e na nossa música é sempre de ânimo e de vontade de construir uma sociedade, a tal sociedade socialista que nos foi prometida e que nós queremos fazer.
em nome da ACR, e creio que todos, oferecer um cravo a cada um dos participantes e uma lembrança muito simples, que são as nossas medalhas, e ainda este postal que ali está fora, que é um texto de Eugênio de Andrade, que acabámos de ouvir, e também um desenho magnífico de Armando Lopes. Queria, além de agradecer aos músicos, às autorias que nos encheram a alma e que nos deram mais força para resistir, para lutar e para construir, queria agradecer também aos trabalhadores do teatro que foram tão diligentes, amáveis e competentes. Muito obrigado